Bom dia! Nesse capítulo 4, vamos estudar em particular o que acontece quando a gente tem forças distribuídas que atuam sobre o corpo. Então a gente passa agora de forças pontuais para forças distribuídas. E para tanto, a gente vai aplicar o que a gente viu no capítulo 2, que é o capítulo referente ao sistema equivalente de forças. A gente vai utilizar esse conhecimento para passar desta distribuição de forças para uma força equivalente. Ok? E isso, na verdade, a gente já faz quando a gente utiliza a força-peso, sem se dar conta talvez. Mas a força-peso, na verdade, o que a gente tem? A Terra, ela interage com qualquer parte que tenha matéria. Então, o corpo considerado ele pode ser composto por várias partes, ok? Vários pontos materiais, cada um tendo uma massa e, portanto, cada um interagindo com a Terra, através dessa força aqui, ó. Então, a gente tem um sistema com muitas forças. Esse sistema ele é tratado por um sistema equivalente, tendo uma única força, é a força-peso, que atua em um certo lugar. Então, essa força-peso é simplesmente a força equivalente a esse sistema de mãos de força, a esse conjunto de forças gravitacionais. O ponto de aplicação dessa força-peso e não é qualquer, é o baricentro. Onde está esse baricentro? Como encontrar essa posição? Então, na verdade, a gente utiliza justamente os conceitos e o que a gente viu no capítulo 2. A gente tem dois sistemas equivalentes, ok? A força corresponde à força resultante, beleza. Agora, o ponto de aplicação, para encontrar esse ponto de aplicação, a gente utiliza o quê? A gente utiliza o fato que o momento resultante também tem que ser igual para cada sistema. Então, quando eu olho o momento em relação ao eixo Y, por exemplo, aqui a gente tem a força-peso vezes a distância. Essa aí é a coordenada do baricentro, x bar w. Okay? E aqui ó, vai ser o que? A força, o momento resultante em relação ao eixo Y, vai ser a soma de todos os momentos e todas as forças. Então, eu divido o corpo em vários elementos menores, ok? Cujo tem essa força ΔW que atua nele, e o momento dessa força em relação ao eixo Y é igual ao que? X vezes a força, X ΔW. E a gente faz a soma até o momento resultante. Então, essas duas quantidades são iguais. É esse aí que me permite encontrar a posição do baricentro, as coordenadas do baricentro. Ok? Então, esse somatório ele se transforma em uma integral quando o elemento é tão pequeno que se transforma em um elemento infinitesimal. Tá bom? Esse aí ó, é o mesmo problema, mas agora para uma curva, em vez de ser uma área. Tá bom? Mas o raciocínio é o mesmo. Tá bom? Então, no caso das forças distribuídas qualquer, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio para transformar, para substituir essas forças distribuídas em uma única força equivalente. Tá bom? E para tanto, a gente vai ver o conceito do centroide e sua utilização nesse processo. Então, o centroide e a superfície ou curvas, sempre eu vou trabalhar mais em superfície, mas o raciocínio é similar para a curva, a gente vai ver como passar de um para outro, né? Então, estou voltando ao caso do baricentro. Tá, essa é a expressão do baricentro. Mas aqui, em vez de ter essa fórmula, a gente tem o peso. Tá bom? O peso é igual ao quê? A área vezes a espessura, me dá o volume, eu multiplico a densidade para ter a massa e multiplico por G. Tá bom? Essa aí eu faço a mesma coisa para esse elemento infinitesimal. Agora, quando a densidade ela é uniforme, ela é mesma para todos os pontos, você pode tirar tudo isso em fator e no final das contas a gente se encontra com essa fórmula. Tá bom? Essa é a posição, a coordenada do baricentro quando o seu sólido, o seu objeto, ele tem massa uniforme. Tá bom? E justamente essa aí a gente vai ver que define a posição do centroide. Então, o centroide não é nada mais, nada menos que um lugar geométrico no espaço. Tá bom? Ele é definido pela sua posição em um sistema de eixos. Em relação ao objeto, ele depende somente da forma do objeto. Tá bom? Não depende da massa, não depende de nada. Então, ele é relacionado com
com a forma geométrica do objeto, quer seja uma curva ou uma superfície, tá bom? E a gente pode entender ele como sendo a posição média, ok? E ponderada, essa média da posição ela é ponderada pela área, se a gente está trabalhando em superfície, ou pelo comprimento, se a gente está trabalhando em curva. Tenta lembrar desse raciocínio, desse conceito de média. A gente vai entender melhor mais para frente. Vou tentar voltar mais vezes nesse conceito, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho uma superfície, tá bom? E as coordenadas do centroide, então agora não é mais baricentro, é o centroide. Ele é definido dessa forma, com as fórmulas que a gente encontrou. Então, para um objeto de massa uniforme, o centroide ele está exatamente na mesma posição que o baricentro. Bom? E essas duas fórmulas, essas duas equações, elas determinam as coordenadas do centroide para uma superfície. Então, vou indicar aqui, vou olhar mais precisamente. O que a gente faz? A gente pega a nossa superfície, a gente decompõe ela em elementos infinitesimais ou elementos de área, né? Infinitesimais ou pequenos elementos de área delta. Ok? Eu tenho que a coordenada em x do centroide, xc, vezes a área total, ela vai ser igual à soma, ou a integral, desse x dA. É a famosa equivalência ou igualdade dos momentos em relação ao eixo y. Aqui, dos momentos em relação ao eixo x. Tá bom? Então, essas aí são as duas fórmulas, duas equações que definem as coordenadas do centroide. Bom, quando você tem uma curva, ao invés de falar de área, a gente fala de comprimento. Então, tudo que é área, você transforma para comprimento. A vira L, dA vira dL. Tá bom? O centroide, as coordenadas do centroide, elas são relacionadas a uma grandeza que se chama momento de primeira ordem da superfície, porque estou relacionado a superfície, mas pode ser relacionado a uma curva também. Tá bom? No caso dos momentos de primeira ordem, o ponto importante, o parâmetro importante a entender, é a distância até o eixo. Então, o momento em relação ao eixo, e o importante é essa distância aqui. Como ele é definido? Vou mostrar o momento de primeira ordem em relação ao eixo x. O símbolo utilizado aqui. Então, Qx é igual. Aí a gente faz o quê? A gente divide nossa superfície em várias áreas infinitesimais ou pequenas áreas. E o parâmetro importante é o produto da distância até o eixo vezes a área. Ok? Então, a distância até o eixo x, eixo x, é essa distância. Corresponde ao y vezes a área. Tá bom? Então, esse termo que eu somo para todos os elementos de área que compõem o objeto. Essa soma vira uma integral. Tá bom? Então, esse é o momento de primeira ordem. Se você olha, tem bem a cara, né? A gente lembra do momento que a gente viu nos capítulos anteriores, o momento de uma força. O momento de uma força é o quê? Distância vezes força. Então, o momento é sempre assim, ó, distância vezes a grandeza. Aqui o que me interessa é a área. Então, distância vezes a área, primeira ordem, porque a distância está na potência 1. Se fosse momento de segunda ordem, distância à potência 2. Momento de ordem P, distância à potência P. Então, esse tipo de grandeza é bem comum em física e em várias outras áreas. Tá bom? Então, momento em relação ao eixo y, a distância até o eixo y corresponde ao comprimento x. Então, é aí que você tem que tomar cuidado, tá bom? Momento em relação ao eixo x, que é importante a distância até o eixo x, então é y. E o contrário aqui. Como essa grandeza está relacionada com o centroide, as coordenadas do centroide? Então, aqui, ó, botei de novo a definição das coordenadas do centroide. Em x vezes a área total é igual a soma ou integral de x dA. O que a gente reconhece aqui? Ó? Os momentos de primeira ordem. Tá bom? Então, a gente tem que xCa é igual a QY. YCa é igual a QX. Então, você vê, ó, cuidado com, né, o x aqui está relacionado ao momento de primeira ordem em relação a y. Parece confuso, mas se você olha aqui, ó, na verdade, xCa é relacionado a xdA. Então, é bom sempre pensar
mas nessas fórmulas assim, ok? Bom, que acontece, né, no caso de ter que os momentos de primeira ordem valem zero? Imagine, você faz a conta, o momento de primeira ordem vale zero. O que quer dizer isso aí? Qual é a informação me dá isso em relação ao centroide? Vou aqui, ó. Imagine que y vale zero. Pela essa definição, que y vale zero, então xc vale zero. Xc vale zero quer dizer que o centroide pertence ao eixo y. Ok? Então, se você tem um momento de primeira ordem em relação ao eixo que é nulo, necessariamente o centroide pertence a esse eixo. Bom, e a gente vai ver como utilizar isso aí, e em particular como utilizar os elementos de simetria de um objeto. Então, elementos de simetria, eles podem ajudar você na determinação da posição do centroide. Tá bom? Se você consegue vislumbrar alguma simetria no seu objeto, necessariamente vai lhe dar algumas informações sobre o centroide. E, portanto, vai facilitar sua vida para encontrar esse centroide. Por exemplo, se o seu objeto tem um eixo de simetria, o eixo de simetria, aqui o eixo y, aqui o eixo b', quer dizer o quê? Eu pego qualquer, né, ponto de um lado desse eixo que pertence ao objeto, outro lado do eixo, para a mesma distância, eu vou também encontrar um ponto no meu objeto. Tá bom? Então, esse aí é o eixo de simetria. Para qualquer ponto P, a uma distância D do meu eixo, vou encontrar um ponto P' a mesma distância do eixo, mas do outro lado, na direção PP'. Ok? Esse aí é definido o eixo de simetria. Então, quando você tem o eixo de simetria, você se dá conta que o momento de primeira ordem em relação a esse eixo vale zero. Porque aqui você vai ter xdA mais menos xdA. Ok? Então vai dar zero. E a gente viu que se dá zero, necessariamente o centroide pertence ao eixo de simetria. Então, se você consegue ver ou demonstrar que o seu objeto tem um eixo de simetria, necessariamente o centroide pertence a esse eixo. É mais fácil. Basta saber agora em qual posição ao longo desse eixo o centroide está. Ok? Imagine que você encontra dois eixos de simetria. Como o centroide pertence a esses dois eixos de simetria, necessariamente o centroide está na interseção desses eixos. Ok? Além de eixo de simetria, pode existir também, ou existe também, o centro de simetria. Então, você vê esse objeto, que parece um S. Primeira coisa que você tem que se dar conta, não existe eixo de simetria aqui. X não é um eixo de simetria, nem Y. Olha Y, esse ponto aqui devia ter alguma coisa aqui, que não tem. Ele não tem eixo de simetria, mas existe esse centro de simetria, em relação ao ponto O. Para qualquer área D aqui, eu encontro uma oposta na mesma distância, ok? D'. E quando você tem um centro de simetria, o que você pode imaginar? O centroide vai coincidir com esse centro de simetria. Então, se você vislumbra centro de simetria, já sabe onde está o centroide. Ok?